Olá, estudantes do nono ano. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as cidades da Oceania, como se deu o processo de urbanização nesse continente. Eu sou o professor William, a Jéssica está ali, e vamos ver como se dá a nossa aulinha. Os objetivos da aula seriam analisar e comparar o processo de urbanização da Oceania com o restante do planeta, além de perceber que os processos de urbanização de regiões colonizadas possuem muitas semelhanças. Bem, as áreas urbanas da Oceania são semelhantes às áreas urbanas ao redor do planeta, será? Quando nós falamos da urbanização no Brasil, será que tem alguma similaridade com a urbanização na Oceania? Quando pensamos em urbanização, a primeira relação que nós procuramos saber é com o conceito da cidade. Afinal, o significado dessa palavra em latim é urbs. Mas afinal, o que é uma cidade, né? É interessante a gente pensar no conceito histórico da cidade, como surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades começam justamente como uma necessidade de as pessoas morarem umas próximas das outras, mas para se defender. A história das cidades, da agricultura e da civilização são muito relacionadas. Mas a gente vai falar em urbanização, de fato, só depois da Revolução Industrial. Então é só depois do século XIX que as coisas começam a mudar, né, em vários lugares. E o que uma cidade é, afinal? Existem diferentes formas de trabalharmos esse conceito, mas podemos definir a cidade como sendo a concentração de um grande número de pessoas de uma determinada proporção do espaço geográfico, onde nela se estabelecem relações sociais, econômicas e de prestação de serviços. Basicamente, uma cidade, ela vai ser, como eu posso dizer, um aglomerado, né, onde as pessoas vão morar, prestar serviços e também buscar trabalho, beleza? Quando a gente está falando, então, dessas cidades, será que todas as cidades do mundo são parecidas? A partir da Revolução Industrial, elas passam a ter mais ou menos a mesma cara, né? E quando a gente fala de Oceania e Brasil, como fazer esse comparativo? A Oceania e as cidades são populosas, com cerca de 37,1 milhões de habitantes. A população da Oceania é a segunda menor entre os continentes. A Antártida possui o menor contingente populacional, obviamente, ninguém mora lá, correspondendo a apenas 0,5% da população mundial. No caso, quando nós falamos de Antártida, nós só temos pessoas morando em períodos determinados, né, ou para pesquisa, ou atividades militares até mesmo. Quando nós falamos de Oceania, 37,1 milhões de habitantes acaba sendo um número relativamente pequeno. Quando a gente faz a densidade demográfica, que é a quantidade total da população dividida pela área total, a densidade demográfica da Oceania ela é relativamente baixa. Na Austrália, por exemplo, que é um dos maiores países do mundo, ela é muito pouco habitada. Então, a gente tem uma densidade demográfica muito menor do que a do Brasil, inclusive. Vamos aos aspectos urbanos. O crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A maioria dos habitantes reside em áreas urbanas, ou seja, 89%. Quando nós olhamos essas áreas manchadinhas de vermelho aqui no mapa, são justamente as áreas mais urbanizadas de todo o país, quando nós falamos de Austrália. Se a gente olhar o meio do mapa, toda essa porção central, ela é praticamente desabitada, né? Todas essas faixas brancas aqui são desabitadas, que são aquelas regiões mais desérticas no interior do continente. Além disso, ainda existem áreas muito selvagens, se assim podemos dizer, na região da Austrália, com uma densidade demográfica também muito pequena. E as pessoas, elas, assim como no Brasil, vão preferir morar mais próximos às regiões litorâneas, né? Aqui no Brasil, a faixa mais habitada é justamente a faixa litorânea, por vários motivos. O primeiro motivo seria justamente a ideia de que quando os portugueses chegaram, eles chegaram pelo Oceano Atlântico, pela costa leste, e é aí que começam a se desenvolver as primeiras cidades, né, mais próximas do litoral. E só depois de muito tempo é que no Brasil passa a ter cidades maiores, mas em regiões interioranas.
coisa que ainda não acontece na Austrália, principalmente por conta da dificuldade de acesso e a região é muito desértica ali. A Oceania é um continente bem povoado, como eu já falei, a Oceania é formada por 14 países e ocupa uma área de 8.526.462 km². A densidade demográfica, obtida por meio da divisão da população total pela área, é de aproximadamente 5,3 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, o continente é pouquíssimo povoado. Se nós formos comparar com o Brasil é mais ou menos 23 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente consegue ver que mora realmente muito pouca gente por área. É lógico que isso não se aplica a todos os países, essa é uma média do continente inteiro. Até porque muitos países da Oceania são pequenas ilhas, e aí essas sim são muito habitadas proporcionalmente falando. Contrastes econômicos. Outro contraste detectado na população da Oceania é com relação ao nível de desenvolvimento socioeconômico. A Austrália e Nova Zelândia desfrutam de elevado padrão, fato constatado nos altos índices de desenvolvimento humano, o IDH, dessas nações. Já nos outros países, com exceção de Tonga, detém médio ou baixo IDH. O IDH da maioria dos países da Oceania é relativamente muito baixo, com problemas na educação, na distribuição de renda muitas vezes. Vale lembrar, como nós já falamos em aulas passadas, que boa parte das economias da Oceania dependem muito do turismo e não tem nenhuma outra atividade econômica. Por conta disso é muito difícil se desenvolver uma economia e um IDH melhor. Vamos para uma primeira atividade. A Oceania é o menor dos continentes. A maioria dos países são ilhas ou atóis. Sabendo disso, como se distribui a população do continente e qual a densidade demográfica? E agora é com vocês.
Agora que vocês tiveram um tempo para responder essa atividade, vamos ver como fica uma possível resposta. A densidade demográfica, obtida por meio da divisão da população total pela área, é de aproximadamente 5,3 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, o continente é pouco povoado. Como nós vimos anteriormente, a população na Austrália só se distribui nas grandes cidades próximas ao litoral. Na Nova Zelândia é muito parecido até por condições geográficas. Nós temos regiões montanhosas na Nova Zelândia. E aí, em pequenos atóis e ilhas, que são os outros países, geralmente você tem uma ou duas cidades por ilha, dependendo da situação, nem isso acaba sendo. Vamos lá. As Smart Cities, ou Projeto Australiano, visa soluções rápidas e eficientes. Estudos de impacto social de especialistas de todas as 5 faculdades da Universidade de Adelaide foram reunidos com o foco na qualidade de vida da população. São projetos reais e que estão acontecendo principalmente nos subúrbios para tornar esses lugares mais agradáveis para se viver. Na Austrália, então, existem projetos para modernizar a forma de vida urbana e tentar melhorar a qualidade de vida. Além de projetos que visam cuidados com a pele, até mesmo, quando se fala do buraco da camada de ozônio, que afeta muito o país, existem também outras lógicas, uma ideia de modernização, seguindo até o que é feito nos Emirados Árabes Unidos, na cidade de Dubai. Então a ideia é de tentar desenvolver cidades mais inteligentes e que de certa forma consigam proporcionar mais qualidade de vida para os seus habitantes. Afinal, o que é uma cidade inteligente? A cidade inteligente é um conceito complexo e heterogêneo que envolve o uso da inovação baseada em TICs, para melhorar a qualidade de vida no espaço urbano. Alcançar a cidade inteligente é um processo em vez de uma solução técnica específica e é verdadeiramente uma nova forma de governar. Uma das formas de se falar em cidade inteligente, inclusive Curitiba foi muito pioneira nessa forma, seria justamente a integração de passagens dos ônibus, a integração do sistema rodoviário. Isso é uma forma bem inteligente de você pensar em um grande centro urbano, ligando todos os pontos da cidade através de terminais, como foi feito em Curitiba lá na década de 90. Quando nós falamos de Austrália, ou até mesmo lá nos Emirados Árabes Unidos, as ideias são ainda mais inovadoras, com metrôs ou até mesmo aplicativos de entrega que, ao invés de serem pessoas que levam essas entregas, já serem drones. Lógico, isso ainda não saiu do papel direito, mas são projetos para que venham a acontecer. Quais são as vantagens? Com base nesses elementos e entendendo que uma cidade inteligente é uma entidade complexa, o quadro abaixo sintetiza os principais objetivos que são esperados para termos uma cidade inteligente. Vamos ver lá. Aumentar a capacidade da administração pública no provimento de serviços ao cidadão, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos através da oferta de melhores condições de vida, promover a democracia pelo envolvimento e participação dos cidadãos no governo e promover o desenvolvimento econômico sustentável e a atratividade da cidade. É interessante pensar que a palavra do século é a sustentabilidade. E uma cidade por si só não é algo muito sustentável. Quando nós falamos de uma cidade, geralmente uma cidade gera muita poluição e acaba extraindo recursos dos entornos, sejam recursos alimentícios, que vai vir geralmente das áreas metropolitanas. E como tornar uma cidade mais sustentável nesse sentido? Uma das formas é incentivar o uso de painéis solares para geração de energia na própria cidade. É lógico que ela não vai se autossustentar só com isso, mas vai acabar sendo um pouco mais sustentável. Outra das formas é incentivar cultivo de culturas simples, como o plantio de verduras, legumes e hortaliças, de modo geral, em sacadas de prédio ou em pequenos terrenos na cidade. Além de políticas públicas e até mesmo mais democráticas, resolvendo assembleias em bairros, enfim, para tentar tornar a situação daquele município ou daquela cidade algo mais democrático e um pouco mais sustentável, de modo geral. Bem, quais são as 10 cidades do mundo melhor preparadas para o futuro?
10ª colocada, Melbourne, na Austrália. A cidade australiana recebeu uma pontuação perfeita em sua conectividade 4G. E em todo o país é o município onde há a velocidade de download da internet móvel com 47,49 megabytes por segundo. É interessante a gente pensar nas conexões de internet na atualidade. Aqui nós estamos falando do 4G e um dos discursos na atualidade é a nova tecnologia, o 5G, onde a velocidade superaria 100 MB sem necessidade de uso de cabo. Alguns países estão nessa corrida para disponibilizar o 5G. Os principais seriam China e Estados Unidos e acabam se enfrentando até judicialmente em alguns pontos para ver quem consegue entregar antes esse serviço e acabar dominando a internet moderna, que talvez seria considerada uma internet 3.0, dispensando a necessidade de cabos. Isso acabaria mudando muito a forma como a internet é vista. Na geografia, quando nós trabalhamos a rede de conexões mundiais, nós falamos dos backbones, que são aqueles cabos que ligam todos os países com fibra óptica, mantendo todos eles conectados. Esses cabos começaram a ser espalhados lá atrás, e depois disso a gente acaba tendo uma super conexão. Mas se eu dispensar o uso desses cabos, será que não seria mais inteligente? Bem, Curitiba é uma das 21 cidades mais inteligentes do mundo em 2020. Quando nós comparamos Austrália e Brasil, nós temos ali várias formas de comparar algumas cidades brasileiras com australianas, inclusive a própria cidade de Curitiba, e elas acabam tendo esse intercâmbio cultural com o objetivo de gerar novas cidades. Vamos para mais uma atividade. Analisando o que estudamos sobre as cidades inteligentes, liste em seu caderno quais são os objetivos do desenvolvimento das cidades inteligentes. Depois crie soluções para os problemas urbanos em sua cidade. E agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta? Espera-se que vocês façam um levantamento dos problemas urbanos da sua cidade e criem soluções para os mesmos, como, por exemplo, aumentar a quantidade de assembleias no bairro ou na cidade para tentar resolver problemas, criar sugestões para desenvolvimento de parques e assim por diante. Bem, nessa aula nós conhecemos um pouquinho mais do processo de urbanização da Oceania. Além disso, também falamos um pouco mais das cidades inteligentes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.